Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Juntos vamos celebrar a Eucaristia. Pedir ao Senhor que torne o nosso coração terra fértil, para que as sementes lançadas em nós, elas cresçam e frutifiquem em amor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus gosta de falar em parábolas. Parábolas são pequenas histórias que usam os recursos do cotidiano dos ouvintes, para que possam entender melhor a mensagem que está sendo transmitida. E Jesus usava este recurso para colocar o seu ensinamento no coração dos discípulos. E mesmo assim, nem sempre eles entendiam a parábola, a palavra de Jesus. Mas quando eles estavam sozinhos, na intimidade com Jesus, Jesus ia explicando o seu ensinamento, o conteúdo destas parábolas, ia fazendo com que a sua palavra penetrasse o coração dos discípulos. As parábolas, elas revelam o segredo do reino de Deus. Por isso, era necessário que os ouvintes, os discípulos, aprendessem do ensinamento de Jesus. Senão, eles não compreenderiam o reino, o projeto de Jesus, não iriam entender o jeito de Jesus fazer as coisas que o discípulo devia continuar repetindo na história. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário cultivar em nossa vida momentos de intimidade com o Senhor, momentos de oração, porque ali a palavra vai chegando, vai penetrando, vai entrando no nosso coração. Nem sempre nós compreendemos tudo com tanta clareza. A experiência de Nossa Senhora, ela não compreendeu tudo, mas guardava tudo no silêncio do coração e foi aprendendo no decorrer da sua vida a fazer sempre a vontade do Pai. É a atitude do discípulo, mas é preciso cultivar estes momentos de intimidade, onde o Senhor vai trabalhando na força do Espírito o nosso coração. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos angustiados e a oração nos acalma.
Quantas e quantas vezes nós não entendemos, e por mais esforço que fazemos humanamente, não chegamos a compreender, e a oração vai dando para nós o entendimento, a aceitação. Quantas vezes nós, com o coração tomado por ira, só pensamos em vingança, e a força da oração vai nos dando a graça do perdão, nos leva à reconciliação. O Espírito vai trabalhando em nós, e isso é fruto do momento de oração, que nós nos dedicamos à oração, momentos de intimidade com Jesus, ou no silêncio do nosso quarto, ou aos pés do sacrário, ou junto da comunidade celebrando a fé, momentos de estarmos com o Senhor. Como Jesus vai dizer para Marta e Maria: Marta, Marta, a vida não é só preocupação e trabalho. Respira, sossega, se coloque aos pés do Senhor, escute, aprenda, deixe a palavra ressoar em você, deixe o Espírito Santo agir no seu coração. É preciso escutar, é preciso, na força do Espírito, entender e colocar em prática o ensinamento. Isso é a base da palavra que nós acabamos de ouvir. E Jesus hoje, Ele conta para nós duas parábolas. O reino é como a semente lançada à terra, e a outra, a pequenez da semente de mostarda, que lançada à terra cresce e frutifica. A primeira diz que a semente é lançada à terra, cresce sem o agricultor entender como ela germina e brota. O mistério do crescimento do reino de Deus não é fruto apenas do trabalho humano. Não é porque alguém coloca toda a força da sua vida, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, que o reino cresce. Às vezes vemos tanto esforço da mente humana e levado por um outro caminho, que não a valorização da vida. O reino cresce, meus irmãos, porque antes de tudo é a ação de Deus e da abertura do nosso coração. O homem lança a semente na terra, ele preparou a terra, ele cuidou para que a terra pudesse acolher a semente. Dali para frente, ele tem que esperar. E Jesus aqui, ele não está querendo trabalhar noções de agronomia ou da ciência. Ele está dizendo: a terra vai fazendo com que a semente cresça. Aquilo que a palavra de Deus semeia no nosso coração,
o Espírito Santo de Deus faz crescer em nós. Por isso o coração precisa acolher, precisa entender, para que os frutos apareçam, para que a semente mostre a força que ela tem de produzir coisas novas em nós. Por isso eu dizia, na força da oração, a nossa angústia se transforma em esperança, traz luz diante dos nossos olhos, diante das nossas inseguranças, dos nossos medos. O Senhor agindo nos conforta. Diante das nossas vinganças, Ele vai apaziguando o nosso coração, do nosso egoísmo, Ele transforma em amor, da nossa insensibilidade, Ele nos leva à partilha, a socorrer o irmão em solidariedade. Isso é a ação de Deus. Como nós não entendemos a semente que vai crescendo, o Espírito Santo vai nos transformando. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós deixemos a graça de Deus crescer. O reino vai ajudando a nossa vida a encontrar sentido, e nós colaboramos para que o mundo vá se tornando a imagem do seu projeto. O reino vai se concretizando na história. A segunda parábola que Jesus conta aponta para o contraste entre a pequena semente de mostarda e a grande hortaliça que esta semente produz. Ontem eu brinquei na missa e disse, toda vez que a gente fala da semente de mostarda, a gente diz, é porque Jesus não conhecia a semente de eucalipto, né? A semente de eucalipto é menor ainda que a semente de mostarda. E olha o tamanho de árvore que ela produz, que se nós não levantarmos a cabeça, nós não vemos o seu cume. Assim é o reino, uma semente pequena, mas quando germina, manifesta a sua força. Aqui podemos perceber a força do reino, a partir de pequenos gestos, gestos de amor, de justiça, de solidariedade. O reino vai se espalhando pela sociedade, oferecendo acolhida a toda pessoa que busca liberdade. O reino oferece abrigo. Os pássaros vêm buscar abrigo nos seus ramos. O reino acolhe e protege. É o projeto de Deus se tornando realidade entre nós. Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós já tivemos experiência de participar de alguma ação solidária, ou de participar de uma experiência, de ter construído algo em favor da vida dos irmãos, a partir de um sonho, de um projeto. Tudo nasce muito pequeno, normalmente a partir do sonho de alguém ou de um pequeno grupo, e isso vai crescendo. Colocado em prática,
ele vai se tornando um projeto, ele vai abrigando, ele vai socorrendo, ele vai colaborando com a vida e mostra toda a sua força. Uma campanha que recolhe o pouco de cada um se torna o suficiente para atender aquela necessidade. Uma obra que nasce tão pequena, com o esforço contínuo de tanta gente, de tanta doação, cresce e abriga crianças, jovens, idosos, socorre a vida, fruto do amor partilhado, da solidariedade. Esta força é a força do reino, é a força da semente que cresce, que é tão pequena e produz frutos